Olá, bem-vindos ao Espelho PET. Meu nome é Amanda e eu vou corrigir com vocês o PET volume 4 de 2021 do primeiro ano de Biologia, as semanas 1, 2 e 3. A gente vai tratar sobre a origem da vida e evolução. Vamos lá? Vamos começar com a semana 1 e 2. Vamos corrigir os exercícios ligados à origem da vida. Número 1. Diferencia as teorias da abiogênese e da biogênese. Vamos analisar o que as palavras em si nos quer dizer para compreendermos a diferença entre elas. Começaremos com a abiogênese. O prefixo grego a significa negação de algo. O radical grego bio significa vida. E gênese significa origem, surgimento, formação ou criação. Portanto, a biogênese se refere ao surgimento da vida a partir de matéria não viva, inanimada, abiótica, como por exemplo, de uma rocha ou da terra. Já a biogênese, onde já conhecemos o radical bio e gênese, se refere ao surgimento da vida a partir de matéria viva, progenitora, cujas características dos seres vivos podem ser dadas pelos seus descendentes. Portanto, em suma, a biogênese diz respeito à origem da vida de matéria inanimada, e biogênese se refere à origem da vida de outra vida. Dois. Explique no que consiste o experimento de Miller e de Urey. Stanley Miller e Harold Urey foram dois cientistas que se propuseram a testar a hipótese de Oparin Haldane, dois outros cientistas, acerca da Terra primitiva. O experimento conhecido então como experimento de Miller e Urey consistiu na demonstração que é possível o surgimento de moléculas orgânicas a partir do estímulo atmosférico, como propôs Oparin e Haldane. Desse modo, eles criaram um sistema fechado, para que não houvesse interferência do meio laboratorial, sem gás oxigênio, para simular a atmosfera terrestre primitiva, que ainda não possuía nem camada de ozônio, onde foram inseridos os gases considerados primordiais à vida, o hidrogênio gasoso, a amônia, o gás metano e o vapor de água. Simulando as descargas elétricas que ocorriam na Terra primitiva, com o ciclo de aquecimento e condensação de água, os cientistas foram capazes de demonstrar que seria possível o aparecimento de moléculas orgânicas compostas pelos gases inseridos, principalmente os aminoácidos, os monômeros que formam as proteínas, que por sua vez são os blocos de construção do organismo, através de reações químicas que ocorriam na atmosfera naquela época. Eles concluíram que os átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio são elementos fundamentais à vida. Número 3. Em 1668, Francisco Redi colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gaze e outros deixados descobertos. Demonstrou-se que as larvas de carne podre se desenvolveram em ovos de moscas e não da transformação da carne. Os resultados desse experimento fortaleceram a teoria sobre a origem da vida, denominada de... Analisando o enunciado, temos as seguintes conclusões. Primeiro, Redi foi o cientista que questionou o paradigma da biogênese pela primeira vez documentado, e também foi o primeiro a propor ideias concretas sobre a biogênese com seu experimento. 2. A partir de seu experimento, Redi concluiu que os organismos que apareceram na carne descoberta vieram das moscas adultas que puseram seus ovos no material orgânico, que serviria de alimento às larvas, e se desenvolveram até virarem larvas macroscopicamente visíveis. Agora, analisando as alternativas, concluímos que não poderia ser a biogênese, porque Redi concluiu que as larvas vieram de um organismo vivo progenitor, e, portanto, também não poderia ser geração espontânea, pois essa corrobora para a biogênese.
Não poderia ser hipótese heterotrófica ou autotrófica, porque não faz sentido para a questão, uma vez que essas hipóteses se referem ao tipo de alimentação que os primeiros seres vivos tinham. Portanto, a resposta correta é a alternativa letra C, biogênese. Número 4. A teoria da abiogênese foi contestada por diversos cientistas que, por meio de experimentos, validaram a teoria da biogênese, em que um ser vivo se origina apenas de outro ser vivo. Relacione o cientista ao seu experimento, assinalando o número nos parênteses correspondentes. Vamos para a primeira afirmação. Surgimento de micro-organismos. Distribui caldo nutritivo em balões de vidro, pescoço de cisne, submetendo-os à fervura e à esterilização. Após algum dia, o caldo nutritivo estava livre de micróbios, mas, se o gargalo é quebrado, surgem micro-organismos no caldo. Esse experimento se refere ao experimento de Pasteur. Portanto, é o número 5. Surgimento de micro-organismos. Distribui caldo nutritivo fervido por 30 minutos em diversos frascos e os vedou com rolhas de cortiça. Após alguns dias, os caldos estavam cheios de micróbios. Esse experimento se refere ao experimento de Needham, portanto é o número 3. Aparecimento de vermes. Depositou animais mortos em um dos frascos de boca larga, um tampado com gaze e outro aberto. No frasco vedado, não surgiram vermes. Esse experimento se refere ao experimento de Hedden, é o número 2. Surgimento de micro-organismos. Distribui caldo nutritivo em balões de vidro, fechando-os hermeticamente e submetendo-os à fervura por 1 hora. Após alguns dias, ao se abrirem os frascos e se observar o caldo ao microscópio, não havia micro-organismos. Esse experimento se refere ao experimento de Spallanzani, é o número 4. Produção de ratos. Colocou uma camisa suja misturada com grãos de trigo em local sossegado e pouco iluminado. Em 21 dias surgiram ratos. Esse experimento é o de Van Helmont, é o número 1. Número 5. Dentre as teorias desenvolvidas para explicar a origem da vida, a teoria da abiogênese constituiu-se num verdadeiro entrave para o progresso da biologia. São informações corretas sobre essa teoria? Bom, ao analisar as alternativas e relacioná-las ao enunciado que diz respeito à abiogênese, concluímos que Pasteur é um cientista que defendia a biogênese. Hedden e Spallanzani são cientistas cujos experimentos corroboraram para a biogênese. Needham não preparou caldos à base de carne, e sim caldos nutritivos, isto é, seus frascos possuíam compostos químicos necessários à vida, apesar de ter tido conclusões abiogênicas. A alternativa correta é a letra B. Foi amplamente divulgada por Aristóteles e defendia a possibilidade dos seres vivos surgirem espontaneamente de matéria sem vida. Uma vez que as primeiras ideias sobre a biogênese vieram deste filósofo e foram disseminadas por um bom tempo, principalmente pela instituição religiosa regente, se tornando um paradigma. Vamos para a semana 3. Vamos corrigir os exercícios relacionados à evolução. Número 1. Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é importante para a maioria das atividades vitais, apresentando glândulas de muco para conservar-se úmida, de modo a favorecer as trocas gasosas, podendo apresentar também glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a Bom, analisando as alternativas, tiramos as seguintes conclusões. Não poderia ser lei do uso e desuso, pois o enunciado não se refere ao lamarquismo. O pulmão dos anfíbios não foram atrofiados pelo uso da respiração cutânea,
Uma vez que este grupo de animais possui ambos tipos de respiração, a transmissão de caracteres adquiridos se refere à teoria lamarckista. Os anfíbios são animais superadaptados ao meio ambiente em que vivem, e foram um dos primeiros tetrápodes terrestres a evoluírem a partir dos peixes. Desse modo, há milhões de anos, estes animais vivem adaptados ao seu ambiente. A menos que haja alguma mudança brusca na condição do ambiente, eles não estão mal adaptados e nem sofrem risco de extinção por isso. A alternativa correta é a letra E, seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vivem, que condiz perfeitamente com a teoria da evolução por seleção natural concebida por Darwin. Número 2. Olhos pouco desenvolvidos e ausência de pigmentação externa são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Entre esses organismos encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos e aracnídeos. Como a teoria de Lamarck explicaria a presença de olhos pouco desenvolvidos em espécies que habitam cavernas? A teoria lamarckista explicaria que, porque os animais que habitam cavernas não usam seus olhos frequentemente, eles atrofiaram, uma vez que se tornou desnecessário a eles enxergar em lugares escuros. Assim, pela lei do uso e desuso, proposta por Lamarck, os animais que não possuem olhos bem desenvolvidos por habitar em cavernas perderam a habilidade de enxergar bem devido ao desuso destes órgãos. Número 3. Nos últimos 100 anos, cientistas formularam diversas teorias para explicar por que o ser humano, ao contrário dos outros grandes primatas, tornou-se bípede em determinada fase de sua evolução. Uma pesquisa divulgada recentemente apresenta novos subsídios para explicar as origens do bipedismo. No entanto, cientistas de 3 universidades americanas mostraram que um fato determinante para que o ser humano tenha passado a andar apenas com os pés foi a necessidade de gastar menos energia, dessa forma tornando-se mais adaptado ao meio ambiente em que vive. Identifique qual linha de pensamento o texto anterior segue. A linha de pensamento do enunciado se refere à teoria lamarckista. De acordo com a teoria de Lamarck, o organismo dos indivíduos sofreu adaptações de maneira voluntária, de modo a tornar-se mais apto ao ambiente em que exigia um menor gasto de energia. Portanto, os indivíduos que utilizavam suas pernas de maneira mais eficiente passaram essa característica adquirida aos seus descendentes. Número 4. Examine as 2 frases abaixo. De tanto esticar o pescoço para comer as folhas das árvores, as girafas foram ficando com o pescoço mais longo. Entre as girafas, podemos notar uma variabilidade no tamanho do pescoço, o que permite a atuação da seleção natural. Pode-se considerar. Analisando as afirmações do enunciado, a primeira afirmação diz respeito à teoria de Lamarck e sua lei do uso e desuso, onde as girafas, ao usar demasiadamente seu pescoço, adquirem adaptação para um pescoço maior. E a segunda frase se refere à teoria de Darwin sobre seleção natural. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A primeira frase como lamarckiana e a segunda como darwiniana. Número 5. A restrição à venda de antibióticos no Brasil foi uma medida tomada em função do aparecimento de bactérias superresistentes. Atualmente, com os avanços na área da genética e da biologia molecular, uma das explicações aceitas para o surgimento dessas bactérias é a ocorrência de mutações, a partir das quais haveria uma mudança aleatória em um determinado gene e, dessa forma, as bactérias passariam a apresentar resistência ao antibiótico. No passado, sem o conhecimento da genética e da biologia molecular, Lamarck e Darwin elaboraram explicações para o surgimento de novas variedades de seres vivos. Neste contexto, como pode ser explicado o surgimento de bactérias superresistentes? A. Com base na teoria evolutiva de Lamarck. De acordo com a teoria de Lamarck, as bactérias começariam a utilizar sua parede celular de forma mais eficiente para se defenderem melhor dos antibióticos tomados,
de modo que poderiam transmitir essa característica adquirida aos seus descendentes. Letra B. Com base na teoria evolutiva de Darwin. De acordo com a teoria de Darwin, o meio com antibióticos pressionaria as bactérias de modo que seriam selecionadas aquelas variedades naturalmente resistentes à droga, eliminando as variedades mais sensíveis a um ambiente exposto ao remédio. Terminamos por aqui. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.